Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A paz do Senhor, amados irmãos. Lição de número 5, motim em família. 30 de abril, domingo, e o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Este é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática diz: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Claro, não é só em nossa família, né, irmãozinho? Em todos os ambientes tem que ser evitado essa atitude e sentimento, essa obra da carne. A leitura bíblica em classe está no livro dos Números, Pentateuco, na Torá, Números capítulo 11, versículos 1 a 7 e capítulo 12, versículos 1 a 8. Então aí está o nosso conteúdo de leitura bíblica de classe. Vamos pensar um pouco nesse texto áureo de Filipenses capítulo 2, versículo 14. Primeira coisa que eu tenho que entender. O capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo, ele vai falar sobre humildade. Então, se você olhar com cuidado, o assunto, na verdade, começa no capítulo 1, a partir do versículo 27 até o versículo 30. Então, dos versículos 27 a 30, os Filipenses, ele já começa a falar sobre o eixo principal, o assunto principal do texto áureo. E depois, do capítulo 2 até pelo menos o versículo 18, você continua tendo todo o conteúdo desse importantíssimo capítulo. Interessante que a gente usa muito o capítulo 2 de Filipenses para ver a divindade de Jesus, porque ali está expresso a divindade do Senhor Jesus. Mas acontece que tanto o capítulo 1, a partir do versículo 17, a partir do versículo 27, até o capítulo 2, até o versículo de número 18, o assunto, na verdade, é a humildade. Não só humildade, mas ele vai falar aqui: exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Então, o assunto, no início do capítulo 2 de Filipenses, ele fala: irmãos, tenhais o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer ao pecado. A sua tradução aqui diz não ter por usurpação, mas a ideia é essa, é que Jesus não se apegou aos seus atributos divinos, mesmo sendo Deus, tendo a natureza divina, ele não se apega a esses atributos, mas ele se esvazia e vence o pecado como homem. Aí mostra humildade, né? Que ele, sendo Deus, não se apegou. Então, aqui é interessante nós entendermos que Paulo condena categoricamente as inclinações que existiam na congregação de Filipos, que era ciúme, descontentamento e facções. Como nós sabemos disso? Basta ler Filipenses capítulo 1, do versículo 15 a 17. Vamos ver o que Paulo fala? Ele diz assim, olha: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor. Sobretudo, fui posto para a defesa do Evangelho.
Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então, olha aqui a situação dessas pessoas. Paulo se preocupava diante do fato que, na vida de alguns, a graça divina não estava despertando, não estava potencializando o lado bom das pessoas. Pelo contrário, tinha gente se jactando da sua posição, da sua espiritualidade, etc. Olha, isso aí é sem dúvida potencializar as obras da carne, procurando dominar os outros, exaltando-se a si mesmo e colocando em posições ridículas, com o que ameaçavam a unidade e a harmonia do corpo da igreja. E nesse sentido eles estavam desprezando o amor cristão. Então ele inicia o versículo 14, capítulo 2 da carta aos Filipenses, dizendo: fazei todas, ou fazei tudo. Temos aqui uma declaração geral. Todas as coisas, ou tudo, em sentido particular, pessoal, familiar, é tudo. Em qualquer local, em qualquer contexto. Claro que também tem a ver no contexto público, né? Não só familiar. E aí ele usa um outro termo. Ele vai fazer todas as coisas. Então pensa comigo. Tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo, você tem que fazer, mas sem murmuração. Porque, irmão, tem gente que faz, mas murmura. Você pede para ele uma coisa, ele está assim, senhor, na sua frente, né? Mas lá ele fala, você vê, né? O pastor mandou fazer isso de novo. Quer dizer, faz com murmuração. Não pode, é exatamente isso que está sendo combatido nesse contexto. A palavra grega, murmuração, é gogusmos. Gogusmos significa, talvez a palavra aqui poderia ser traduzida por queixume, né? Queixas, murmurações de queixas. Faz as coisas sem prazer, sabe? Fazer as coisas com desgosto, né? Tá fazendo, mas você percebe, ele tá sussurrando descontentamento. Tá fazendo, sabe? Se percebe que ele tá desconfortável, tá murmurando, né? Então a forma verbal dessa palavra, ela literalmente significa murmurar, sussurrar. Sabe? É como o gemido de murmuração. Obviamente, Paulo tinha em mente a atitude dos antigos israelitas, né? Ele está lembrando do povo de Israel que sempre murmurava. Meu Deus do céu, Deus usava Moisés para fazer cada milagre extraordinário. Daqui a pouco eles estavam murmurando de novo. Aqueles 40 anos que eles vaguearam no deserto, dificilmente houve alguma coisa feita por Moisés que satisfazesse plenamente aquela população. Queixavam-se constantemente. Claro que eles queixavam, mas só que fazia isso murmurando, né, em segredo. Poucos os que falaram abertamente, porque sabia as consequências, né? Então ficava ali escondidinho, murmurando. Portanto, Paulo denuncia aqui o espírito amargoso. Sabe, a pessoa ácida, eu diria o seguinte, azeda. Sabe, tem gente que ainda não passou pelo impacto da obra de Cristo para melhorar de posição. Fica aquele humor azedo, ácido, descontentamento, secreto, né? E Paulo vai denunciar isso. Essa atitude no seio da igreja só causa problemas, desajustes, confusão. E a gente perde maior tempo para ficar resolvendo isso. Coisinhas pequenas. Não quer fazer, não faz, irmão. Tá tudo bem.
Agora faz criando problema, faz criando murmuração, né? Então esse é o tipo de coisa que provoca levante, rebelião. A pessoa faz, mas ela cria um problema, uma rebelião. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha aqui. Olha uma outra citação simétrica. Judas, capítulo 1, versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e a cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha que coisa triste. E ainda no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41, diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Então, aqui você vê a mesma ideia da murmuração. Quanto a outros empregos dessa mesma palavra, a gente encontra em outros versículos. Mas, em última análise, as murmurações demonstram uma má atitude, uma atitude contrária à vontade de Deus. É uma inclinação maligna. E a pessoa fraca, ela se alimenta com essas murmurações, ela se rebela. Então, o versículo diz: fazei tudo sem murmuração. E que mais? Sem contendas. Tá vendo? Não é para haver contendas. A palavra grega contendas é dialogismos. Dialogismos. O que significa? Pensamentos, opiniões, raciocínios. Mas é o sentido positivo da palavra dialogismo, que é o moderno, a expressão diálogo. Mas aqui o que temos é um sentido negativo. Essa contenda aqui não é o sentido positivo do diálogo. Aqui é o sentido da dúvida, da disputa, da contraposição, da contenda. Tá vendo como é uma outra percepção? Alguns intérpretes preferem o sentido disputas. Por isso que tem Bíblia que fala lá disputas. Ao passo que outros acham melhor a ideia dúvidas, não comemoração ou dúvidas, não comemoração ou contendas, não comemoração ou disputas. Alguns veem aqui uma rebelião intelectual contra Deus, óbvio. Porquanto as murmurações podem falar da rebeldia moral. Olha que interessante. Aqui então seria dois planos. As murmurações, elas dão problema na perspectiva moral e as contendas na perspectiva espiritual, porque tem a ver com dúvidas. Coisa séria, hein? Indagações ditadas pelo ceticismo. A fé da pessoa não atinge, em vez de ela pedir para Deus mais fé, ela vai murmurar, vai contender. Isso eu não acredito. Sim, mas então vai pedir para Deus fé, para você crer, para você poder acreditar, né? Outra coisa, o espírito da crítica. Irmão, é o seguinte, vamos aqui agora ser racionais. Essa é a historinha. Irmão, é uma crítica construtiva. Irmão, crítica construtiva, quem vai avaliar isso é quem está sofrendo a crítica, irmão. Não é você. Você vê, irmão, eu fiz uma crítica construtiva. Você fez uma crítica construtiva? Não, você fez uma crítica. Quem vai dizer que é construtiva ou não é quem está sendo criticado. Por isso, cuidado com essa sua historinha de que fez uma crítica construtiva. Que crítica construtiva, irmão? Quem vai dizer isso é quem foi criticado. Quem recebeu a crítica é que vai dizer: olha, sua crítica foi construtiva, viu? Me ajudou, você fez uma crítica, me ofendeu, mas me ajudou muito. Então, quem vai dizer é quem foi criticado, não é você. Não é você, irmão, você vê, só porque eu fiz uma crítica construtiva. Só porque você fez uma crítica construtiva? Quer dizer, se coloca no lugar da pessoa para ver. Então, cuidado com essa história, apelida uma crítica de construtiva. Não, irmão, vou repetir. Se ela vai ser edificativa, construtiva ou negativa ou destrutiva, quem avalia isso
é quem sofre a crítica, não é quem critica. Porque pode até ser que na cabeça da pessoa, ao fazer a crítica, ela queira ajudar, por isso construtiva. Mas quem recebe nem sempre recebe nessa perspectiva, portanto destrutiva. Eu, racionalmente, eu trabalho com a seguinte percepção: crítica é crítica. A denominação construtiva ou negativa, quem vai dar é quem sofre a crítica, não é quem faz. Então, cuidado. Alguns veem aqui, então, uma rebelião intelectual contra Deus. Claro, irmão, aqui você já começa a ver quem que está por trás disso. Gnósticos. É o gnosticismo que é o grande problema da igreja do primeiro século. Aonde que está Filipos? Ásia Menor. Lembra do gnosticismo da Ásia Menor? Ou chamado gnosticismo pôntico. É gnóstico, irmão, que misturava as coisas. Então, tudo questionava, porque vem com aquele espírito filosófico. E aí cria facções, né? Luta. E o pior, no seio da igreja. Então, disputa uns com os outros, lutando para alcançar posições ou para impor o seu ponto de vista. Tudo isso, irmão, deve ser repreendido. Deve ser desconstruído. Então é possível que em Filipos, nessa igreja abençoada, houvesse sim indivíduos influenciados por ideias gnósticas. Bastaria isso para criar alguma dúvida e o ceticismo no tocante às diversas doutrinas de Cristo. Os gregos, irmãos, eles tinham uma dificuldade de aceitar a ressurreição. Por quê? Porque toda a filosofia grega está trabalhada, alicerçada no que nós chamamos de história cíclica. Nasce, vive, envelhece, morre, renasce. É a reencarnação. Esse é o pensamento da cultura greco-romana. Aí vem o cristianismo com uma história linear, começo, meio e fim. Isso quebra uma filosofia. Então os filósofos falam, mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Começaram o questionamento. Aí vieram dizendo que ele tinha ressuscitado espiritualmente. Ressuscitou espiritualmente não, Jesus ressuscitou com o corpo dele mesmo, irmão. É aquele mesmo corpo, agora glorificado. Mas os gnósticos não conseguiam aceitar isso. Os gnósticos nem aceitavam que Jesus se fez carne. Para eles o Deus era muito santo para se fazer carne. Carne é muito maligna. Como que Deus ia fazer carne? Então é um combate sistemático contra os gnósticos. Eles criavam problema. Eles criaram facções no seio da igreja. Então é possível que havia um grupinho de gnósticos lá, já que a Ásia tinha muito gnósticos. Além disso, havia os judaizantes, um outro grupo. Os judaizantes você já conhece, você vê que Paulo escreveu a carta aos Gálatas por causa deles. Estava entrando no meio da igreja, falando que os irmãos tinham que circuncidar de novo, guardar o sábado, só comer comida pura, o kasherut. Estava querendo judaizar a igreja. Ué, irmão, esse negócio de judaização já tinha sido discutido, irmão. Sabe, as pessoas, eu percebo que tem gente hoje que quer judaizar a igreja. Sabe, vem com aquele sistema, não, nós temos que voltar para o cristianismo do primeiro século. Quem foi que falou para você que judaização significa cristianismo do primeiro século? Da onde que tiraram essa história furada? Esse absurdo? Aí a pessoa, coitada, deixa a barba crescer, põe um quipar na cabeça, começa a balançar o corpo e fala que está voltando para minhas raízes judaicas. Que raiz judaica, irmão? Você não é judeu. Se você for judeu, eu até entendo a tradição, a identidade do judeu. Se você não é judeu, não tem nada disso, irmão. Olha lá o que o Concílio de Jerusalém determinou, capítulo 15. Nós não vamos pôr nenhum jugo para os irmãos das igrejas greco-romanas, gentílicas, a não ser aquelas orientações para a edificação da igreja. Não, quando matasse o animal, não comesse o sangue, né? Não participar dos cultos de idolatria, a prostituição. Quer dizer, é isso. Agora a pessoa, coitada, não, eu estou voltando para minhas origens judaicas. Mas você é judeu? Não. Então, você não é brasileiro, irmão. Então se comporte como um brasileiro. Não é para você mudar a sua identidade nacional por causa de um... Não, irmão. E o pior é que tem coisa, irmão, que você vê hoje no judaísmo, não tem nada a ver na época de Jesus. Nem existia isso na época de Jesus.
pessoa fica com um monte de coisa ali que nem tinha na época de Jesus, coitado. Dá até dó, porque não conhece história, né? Então, há aqui essas orientações para evitar contendas. Então, é um alerta. Outra coisa, os judeus, além de querer impor a guarda do sábado, o sábado é estatuto perpétuo para o judeu, irmão. Está lá, estatuto. O sábado é estatuto perpétuo, mas para o judeu. Mas é só o sábado que é estatuto perpétuo? Não. Porque tem gente que fala assim, olha, eu guardo o sábado, porque o sábado é estatuto perpétuo. Ah, é? Então você guarda o sábado, porque o sábado é estatuto perpétuo. Então por que você não circuncida também? Porque a circuncisão também é estatuto perpétuo. Está na Bíblia. Estatuto perpétuo. Aí a pessoa fala, não, mas a circuncisão é estatuto perpétuo para os judeus. Sim, então sábado também. Agora, sábado ele quer que seja estatuto perpétuo e tem. Agora, a circuncisão só porque está com medo de passar na faca, né? Está com medo de passar, né? De fazer a operação de fimose. Aí vem com essa história, não, isso aí é do judeu. É hipócrita, irmão. Hipocrisia. A Bíblia diz, maldito quem tropeça em um ponto da lei. É maldito ainda, a Bíblia chama de maldito. Olha, não é eu não, irmão. Deus me livre, quem sou eu? Mas a Bíblia chama. Paulo fala, é maldito. A Bíblia diz isso. E agora fica aí querendo, só pega o que dá para fazer? Sabe o que eu percebo, irmão? Parece aqueles irmãos, nós temos uma igreja pentecostal no Brasil, que é a Congregação Cristã no Brasil, que quando você vai falar de dízimo para ela, fala, não, isso aí está na lei, nós estamos na graça, não precisa da dízimo, porque... Ó, começar, irmão, o dízimo não está na lei. Não é da lei. A lei que é do dízimo. Porque o dízimo existia antes da lei. Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo 400 anos antes da lei, depois que veio a lei. Então não é o dízimo que é da lei, é a lei que é do dízimo. É o contrário, né? Então, primeira coisa. Mas o argumento do... Esses dias eu vi, me mandaram para mim nas minhas redes sociais, uma irmãzinha da Congregação Cristã Brasil falando, olha, nós não estamos na lei. Aqui não se dá o dízimo porque nós estamos na graça. Ah, é? Ah, então vocês não dão dízimo porque vocês estão na graça. E por que então você não permite que a mulher pare de usar véu, corte o cabelo e use calça comprida? Não, porque na Bíblia diz que a mulher não pode pôr traje masculino. Mas isso está escrito na lei. Isso está escrito na lei também. Tá vendo, irmão, a hipocrisia dessa gente? Só pega o que ele... Só porque não tem fé para dar o dízimo, então é da lei. Mas então por que as mulheres não podem usar calça comprida, então? Por que as mulheres, então? Qual é o problema? Não, porque a Bíblia diz... diz em Deuteronômio, não porás o homem em traje feminino e nem a mulher traje masculino. Está na lei. Pura lei. Está na Torá isso. Então, irmão, é hipocrisia. Você só pega aquilo... Eu não quero viver minha vida assim, irmão. Minha vida no Evangelho tem que ser pautada na palavra de Deus. Eu não posso ser desonesto intelectualmente nem espiritualmente. Eu estou na graça, maravilha. Então viva a plenitude da graça. Vamos lá. O fato de eu estar na graça gera fé para eu produzir fruto, para eu não dar escândalo para ninguém, para eu não ridicularizar ninguém. Isso é a graça. Agora não. Pensa só o que interessa, só o que dá para fazer e põe aquilo como cavalo de batalha. Não, tem que guardar o sábado. O santo sábado porque é estatuto perpétuo. Ah, é? Então circuncide-se também, porque é estatuto perpétuo. Vai lavar o pé dos outros também, porque está escrito lá, instituto perpétuo. Vai comemorar a Páscoa também, porque lá é estatuto perpétuo. Mas é estatuto perpétuo para quem? Para os judeus, não é para você não é judeu. E além do mais, isso é estatuto perpétuo na perspectiva também de identidade do povo judeu. Porque hoje também eles fazendo aquilo não fazendo, irmão, é só identidade. Porque hoje a salvação é pela graça, pelo sacrifício expiatório do Calvário. Agora vem falar para mim que não é dizimista fiel porque está na lei? Então por que você insiste em achar que uma mulher não pode pôr calça comprida, por exemplo? Ah, porque isso aí é traje de homem. Mas está na lei, na mesma lei. Na mesma lei que você está falando que você não dá o dízimo, porque está na lei. No entanto, cumpre coisa da lei a mesma coisa? Que hipocrisia é essa, irmão?
Tá vendo como que não tem lógica certos argumentos? São falaciosos. Argumentos falaciosos. Agora, irmão, tudo que se faz sem fé não vale nada. Por outro lado, tudo que se faz com fé, com amor, com dedicação, tem valoração diante de Deus. Quer guardar o sábado? Pode guardar, irmão. Não vale nada. Mas você quer guardar, qual é o problema? Qual é o problema? Não, irmão, eu só vou fazer culto no sábado. Faça. Eu não, irmão, só quero fazer na terça-feira. Faça. Eu só faço na sexta. Faça. Porque todos os dias para Deus não muda nada. Tá vendo onde está a questão? A questão é mais profunda do que esse espírito contentioso. Os judaizantes queriam, irmão, que os gentios vivessem como judeu. Mas o gentio não é judeu. Por que fica impondo uso e costume sobre o outro? Então, é impressionante. E o pior de tudo, Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 9, diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas. Ainda vinha com isso, você vê, eu que está aqui, ó, eu sou dessa tribo aqui e tal, se vangloriando, porque era uma das tribos de Israel. As disputas de toda sorte, com frequência, se originam no sentimento de vanglória. Acho que tem poder para disputar, porque está no nível superior. Olha só. Contendas, obras da carne. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Eu vou repetir, ó. Nada façais, nada. Então, em tudo façais sem murmuração e sem contenda. Agora, olha ele dizendo aqui, ó. Nada façais. Tudo sem murmuração e contenda. Nada por vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmão, é o seguinte, para nós encerrarmos o comentário aqui desse textual, murmuração e contendas são obras da carne, irmão. Obras da carne. Só o fruto do Espírito é capaz de superar essas consequências ruins desse sentimento decaído pelo pecado. Que o Senhor Jesus nos guarde. Amém, irmãos? Deus é poderoso para guardar o nosso coração. Então vamos ser fiel à palavra, não a orientações humanas. Bom, a introdução vai falar qual é o assunto que ele vai trabalhar quando ele está se referindo a motim. Porque o motim surge de contendas, de inveja, de vanglórias, de combates, de dúvidas. Aí que surge o motim, ou os motins. Então, nessa lição, nós vamos estudar o motim que originou entre a família de Moisés. A Miriam e o Arão que vão criar o motim na própria casa, em vez de ajudar Moisés, vão fazer uma coisa dessa. Bom, o motivo, segundo está registrado na Bíblia, foi porque Moisés casou com uma irmã da Etiópia, uma mulher negra. Não sei se tem a ver com racismo ou sei lá o que passou pela cabeça da Miriam e do Arão, mas é que a Bíblia fala claramente que Moisés casou com a mulher cuxita. Bom, também nem sei se Sara já tinha morrido, aliás, nem sei se Zípora, a mulher medianita de Moisés, se ela já tinha morrido, se Moisés estava viúvo, se ela largou dele porque ela ficou revoltadinha com Moisés, porque Moisés fez a circuncisão dos filhos, ela chamou até Moisés de homem sanguinário, né? Ficou abalada com isso psicologicamente, não se sabe se ela foi embora com o Jetro, que era o pai dela, ou se ela tinha morrido. A Bíblia não dá desse detalhe. O que eu sei, então por isso também não sei dizer se Moisés estava viúvo, se Moisés foi abandonado pela esposa, eu não sei, irmão. A única coisa que eu sei é que Moisés casou com uma mulher cuxita, vem de Cush, Etiópia, da Etiópia, casou com uma mulher da Etiópia, irmão. Está aqui em Números, capítulo 12, olha o primeiro versículo aqui, ó. E falaram Miriam e Arão, os dois, ó, irmãos, hein? Irmão de sangue, não é irmão de igreja, irmão de sangue mesmo, contra Moisés,
Agora quer saber o motivo? Essa aqui, irmão, isso aqui não é o motivo. Isso aqui é pra você ver como que são as coisas, ó. Depois, ó. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Não, esse não é o motivo. Essa aqui é uma briga de liderança. As pessoas, irmão, quando quer brigar por liderança, elas inventam outra coisa. Sempre tem um motivo. Ah, por causa daquilo, por causa daquilo. Sempre é uma história. Então inventaram essa. Não tem muito sentido. Todo mundo sabe que todo o Egito, até o corredor sírio-palestino, até a Síria, ali havia uma miscigenação de culturas. Os egípcios também são de pele escura também. E no Egito teve faraós negros no Egito. Então a Núbia, por exemplo, é um reino negro, rico. Né? E o que seria o Sudão hoje? Então a miscigenação naquele corredor sírio-palestino é grande, irmão. Então é estranho achar que é racismo, não acho que é plausível. Não dá nem para entender, mas aí que está. Eles precisavam de um motivo. Então qual foi o motivo? Ah lá, o Moisés casou com a mulher etíope, o cuxita. Mas não me convence essa ideia, não. Tem coisas ali. Ela queria ser presidente da comunidade. Ela queria ser líder. Ambos. Porque Arão, você percebe que Arão parece que era um pouco mais calmo, né? Parece que Miriam toma posição, parece que é a mulher mais líder, né? Bom, nós vamos discutir esse assunto, a sedição dentro da própria família. Primeiro, então, a influência negativa da murmuração. Bom, como é que nasce o motim? A palavra motim refere-se a atos explícitos de desobediências. É uma reação negativa. É obra da carne, irmão. Então, você tem uma regra estabelecida, a pessoa se levanta contra aquilo. Lá no livro, então, de Números, capítulos 11 e 12 é que está essa história. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra Moisés. Bom, então, 1.2. A primeira queixa. Israel havia saído da região do Sinai e havia ido para uma região que tinha alguns víveres. De repente, depois de andarem para além do Sinai, depararam-se com o deserto, porque aquela região é deserta, tem alguns oásis, tá? Tem alguns oásis só, mas é uma região deserta. Bom, e de repente eles se viram no meio do deserto, aí começaram a reclamar que não havia... Por que Moisés levou eles? Por um acaso não tinha cemitério no Egito? Aí que simplicidade, né? Aí começam a falar, se a gente soubesse, era melhor a gente ter ficado no Egito. Em outras palavras, tinha se arrependido. Tinha se arrependido. Aquela murmuração não só entristeceu Moisés, mas Deus que tinha tirado. Não foi Moisés que tirou o povo do Egito, irmão. Foi Deus. Moisés foi instrumento de Deus, né? Por isso, Deus tinha operado juízo contra o Egito, destruindo pelas pragas o Egito. Agora, Deus também vai operar tremendas obras. Olha só Números, capítulo 11, versículo 1 em diante. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos olhos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. Por quê? Por que o fogo acendeu contra eles? E aconteceu que, queixando-se o povo, em outras palavras, que está falando queixando, murmurando o povo, irmão. Aí Deus ficou irado aqui, é o que diz aqui a Bíblia. 1.3, vamos para a segunda queixa deles.
Então foi a primeira queixa, que é o deserto. Após experimentar o fogo do juízo de Deus no lugar chamado Taberá, o povo começou a murmurar e ir contra o maná, porque enjoaram de comer pão do céu. Aí começaram a falar, no Egito tinha mamão, melão, cebola, tinha tilápia do Nilo, né? Aquela tilápia bonita do Nilo, tinha as aves aquáticas que eles se alimentavam, né? Patos do Nilo. Então eles começaram a pensar nisso, comer esse pãozinho aqui, tanta coisa boa no Egito. Interessante que eles não lembravam que eles eram escravos no Egito, né? Engraçado, né, irmão? Não lembrava mais que apanhava, que vivia uma vida de humilhação. Não, agora só lembra da cebola, do melão, né? Da cevada, das frutas, tâmaras, da tilápia do Nilo, só lembra coisa boa, né? Sabe que o que ocorreu no Brasil na década de 70, eu sou da área de história, né? Mas na década de 70 no Brasil aconteceu isso. Até hoje você vê. As pessoas foram expulsas do campo. Então na década de 50 e 70 foram as grandes migrações urbanas. Então as pessoas foram expulsas das suas terras e vieram trabalhar nas indústrias, nos grandes centros urbanos. Só que eles saíram do campo, mas o campo não saiu deles. Então, era normal a pessoa falar, não vejo a hora de terminar, de me aposentar, comprar uma terrinha para plantar, porque eu me lembro daquele fogão a lenha, aquela galinha caipira, a gente tinha plantação. É o que ele lembra, né? É o romantizado, o bonito. Mas esquece que não tinha água, não tinha energia, né? Vivia aquela roupa, tudo, não tinha nem sapato, não tinha local, não tinha banheiro, água encanada, não tinha nada. Isso ele não lembra, ele só lembra do fogão de lenha com café, que maravilha, aquele pão feito. Nós romantizamos, irmão, a gente é assim também, tá vendo? Aqui no Brasil eu vejo as pessoas falando, ai, que saudade. Antigamente, quando eu morava no sítio, que bênção. Tinha galinha, fazia pão, milho, né? Mas não tinha água, não tinha eletricidade, não tinha telefone, não tinha médico, não tinha posto, não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha roupa. Isso você não lembra, né? Só lembra do café, no bule, lá no fogo a lenha. Olha que lindo. Nós também somos assim, irmão. Os filhos de Israel eram assim também. Não lembrava que tinham sido escravos, humilhados, explorados. Não, só lembrava a cebola. Nossa, eu estou lembrando daquela tilápia do Rio Nilo que a gente assava. Só lembra a parte boa, irmão. Aí isso vai gerar o quê? Uma rebelião, porque é falsa a premissa dele. Ele romantizou a parte boa da alimentação. Né? Então a segunda queixa, começaram a falar contra o maná. É o capítulo 11, versículos 4 a 6. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, que nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, era só pescar, a tilápia do Nilo. E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão esse maná aí, diante dos nossos olhos. Não muda nada, né, irmão? O povo não muda, não adianta, mas só Deus para ter misericórdia. O povo esqueceu dos milagres operados por Deus. A murmuração nos faz esquecer dos grandes milagres que Deus já fez na nossa vida, irmão. A gente não é mais agradecido, só fica romantizando o que a gente acha bonitinho, esquecendo os livramentos, a qualidade de vida que hoje você tem pela misericórdia de Deus. Você não lembra mais nada disso, não. 1.4, a terceira queixa. A terceira está aqui agora, que é o caso da mulher cuxita, que eu já li para você. No capítulo 12, após todo esse contexto de murmuração, apresentado no capítulo 11,
temos a rebelião de Miriam e Arão. Contra o quê? Agora é contra a liderança de Moisés. Agora Miriam quer ser a presidente da igreja, irmão. Olha só. Né? Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Bom, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés. Qual é o motivo? Não está claro, irmão. Pode ser que eles estejam falando que o certo era Moisés casar com uma irmã da própria igreja, né? Da própria comunidade hebraica, né? Mas eu, por inferência, aqui a Bíblia não fala nada disso, isso é uma leitura minha. Essa irmã que Moisés casou, essa etíope, ela era etíope, mas ela era temente a Deus, né? Não era uma mulher atrapalhada, né? Então isso é uma inferência, claro. Quem é, irmão? Os cuxitas. Vem de Cuxi. Lembra que o Noé teve 3 filhos. Shem, Ham e Afet. O Sem, que é o Sem nosso, da onde vieram o próprio Moisés, é descendente de Sem. Da onde vem Abraão. Então, essa era a linha dele. Agora, Cã, ou Cão, ele gerou a Mizraim, a Put, a Cuxi e a Lud, e a Canaã. Então, o Cuxi, onde vem essa mulher cuxita, eles eram descendentes de Cão, era camita. E Moisés eram semitas, descendente de Sem. Pode ser que tenha sido alguma coisa assim, essa resistência de aceitar. Talvez olharam os camitas como alguém desprezível. Não sabemos dizer. Porém, o certo é que essa murmuração foi longe. Por serem mais velhos que Moisés, né? Porque Miriam e Arão eram mais velhos, eles queriam ser a liderança do povo de Deus. Então aqui foi uma inveja dentro da própria casa de Moisés. Bom, para nós sintetizarmos tudo que a gente falou, os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. 2. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Inveja, irmão, claro, por isso que eu estou falando. Foi por causa da mulher coxita. Sim, em outra palavra, inveja. A gente precisa entender, identificar o problema. Porque, irmão, antigamente, eu já falei isso para vocês. Antigamente a pessoa chega, você vê, fiquei fraco na fé, não estou indo mais na igreja. Mas por quê? Mas é porque eu tive uma fraquezinha e comprei uma televisão. Antigamente, irmão. Mas não era isso não, irmão. Pô, se você fosse investigar a vida do camarada lá, você ia ver que tinha outra coisa muito mais grave. Mas era feio falar, né? Então falava, né? A televisão. Você vê, né? Então, sempre inventava uma coisa. Sempre inventava. E a igreja acreditava, coitado, que era por causa daquilo. Assim também. A mulher coxita. Por trás, inveja. O pecado de inveja. Então, os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa, é verdade. E Arão, o sumo sacerdote, é verdade. Por isso eles julgaram, mas eu sou profeta do Senhor, eu sou sumo sacerdote. Então eles acharam que poderiam ter direito também de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança, eram cooperadores de Moisés. Tem gente, irmão, que é difícil lidar com certas pessoas. Ele não se contenta em ser um cooperador. Então, Deus deu dom, a pessoa tem até talento, mas não quer cooperar não. A não ser se der o cargo da vice-presidente para ele. A não ser se der o cargo de primeiro não sei o que lá. A não ser se der o cargo. Quer dizer, não quer cooperar para a obra de Deus. Ele está usando, às vezes, um dom, um talento que Deus deu para ele para se ascender. Isso é muito feio. Eles tinham um papel definido. E os questionamentos são muito estranhos. Em Números capítulo 12, versículo 2, olha só o questionamento, irmão. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés?
não falou também por nós? E o Senhor estava ouvindo tudo. Sim, ela era profetisa, Deus falava por ela. Então olha que interessante. Miriam, como profetisa, levava a palavra de Deus para o povo. Arão, como sumo sacerdote, levava a palavra do povo para Deus. Estão entendendo? Miriam, a palavra de Deus para o povo. Arão, a palavra do povo para Deus. Então, de fato, por que Deus só fala por Moisés? Não fala por nós também? Uma inveja instalou-se no coração da Miriam e do Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, porque isso, a inveja faz isso mesmo. A inveja dos irmãos de José quase mataram ele, né? Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências são trágicas. 2.2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Bom, embora Miriam exercesse um papel muito relevante, profetiza, né? Conselheira, está lá em Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Ela não poderia ter levantado contra Moisés. O mesmo caso de Arão, embora ele fosse o sumo sacerdote, ele não poderia ter deixado que esse sentimento maligno gestasse no coração deles. Infelizmente, essa atitude de Miriam e de Arão influenciou o povo. E aí que está o problema. Não fica restrito à pessoa. Vaza e vai contaminar o povo. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família é do respeito mútuo entre os familiares e o diálogo. Se a Miriam tivesse conversar com Moisés, as coisas não seriam desse jeito, irmão. Até porque a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, né? Muito acolhedor. Então, resuminho desse segundo tópico, a inveja de Arão e de Miriam obteve severo tratamento de Deus, porque Deus estava ouvindo, o Senhor os ouvia. Último tópico, terceiro, Moisés, um homem manso e humilde. 3.1, o mais manso que havia na terra, é o testemunho da Bíblia. Números 12:3, diz assim, a Bíblia declara que Moisés era um homem mais manso que havia sobre a terra. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É o testemunho das Escrituras, né? E o que Jesus disse em Mateus 5,5? Bem-aventurados os mansos, abençoados os mansos. Em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores. Então essas atitudes enfatizadas pelo Senhor Jesus estavam presentes na liderança de Moisés. Então Moisés era um líder, mas que tinha elementos e tinha dons de pacificar. Então ele pacificava na mentalidade humana para o mundo pagão, para a obra da carne. Ser manso está associado à fraqueza e à covardia. Mas esse é o ensino bíblico. Ser manso significa que você tem domínio próprio, que você tem controle sobre as situações. Essa mansidão é uma qualidade do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:23. Moisés teve essa serenidade para agir frente às situações críticas, mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança. Ele não teve atitude vingativa, ele não se vinga. Pelo contrário, ele vai orar a Deus ainda por ele, vai interceder, porque Moisés tinha a segurança da sua liderança. Muitas pessoas são inseguras. Qualquer coisa, às vezes nem significa isso, às vezes só qualquer coisa que a pessoa interpreta que é alguma coisa contra a liderança e já quer matar, se vingar, porque há pessoas inseguras que agem assim. 3.2, o fardo de uma liderança. Bom, no capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo, Moisés desabafou a Deus. Vamos ler? Olha só, capítulo 11, versículos 11 a 15. Olha só. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo?
concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei eu, para que me disseste que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porventura contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. Se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixas ver o meu mal. Olha que situação que Moisés ficou. Por causa dessa rebelião. É o fardo, né? O peso. Isso ocorre, irmão. Todos nós somos assim. Chega a certos momentos, é tanta pressão, que aí você fala, meu Deus, será que vale a pena? Muita gente precipitadamente entrega a liderança da igreja, liderança dos tipos de oração, liderança do coral. Entrega, sabe por quê? Precipitadamente. Não é a vontade de Deus. Mas é que a pessoa está estressada, cansada. E depois, coitado, nunca mais se recupera. Porque não era o tempo de Deus. 3.3, a punição de Miriam e Arão. Isso é muito triste. Muito triste. A rebelião provocada pela inveja da Miriam e do Arão contra a liderança de Moisés, irmão, provocou a ira de Deus. Por isso eles foram convocados. Está lá, Números 12, versículo 4. Eles foram convocados por Deus, ó. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí a tenda da congregação, e saíram os três, irmão. Olha que situação. E o Senhor desceu na coluna de nuvem, numa demonstração da presença dele, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e o pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e lhes saíram ambos. E disse Deus, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Já pensou, irmão? Que situação? É impressionante isso aqui. O texto mostra que esse motim no centro da família teve uma consequência trágica. Sabe o que aconteceu? A Miriam, por ter participado, por ter instigado, ela ficou leprosa. 7 dias precisou ficar fora do arraial de Israel. Números 12:10. Número 12:10 diz assim: E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Já pensou, irmão? Versículo 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Que situação, irmão. Ela teve 7 dias para meditar, para orar, para pedir perdão e mudar de vida, né, irmão? Então ela teve um tempinho. É a disciplina, né? Tem gente que não gosta de passar por disciplina, né, irmão? Mas a disciplina faz bem. Uma disciplina dada por Deus é uma benção, a pessoa se transforma, né? A Miriam não deu mais problema, viu, irmão? Acabou. Pode ver. Depois dessa, acabou. Graças a Deus, né? Então é preciso evitar falsas acusações, palavras atravessadas. Cuidado, você que tem acesso ao santo púlpito. Púlpito não é local de se vingar de ninguém. Tem gente que está dando indireta. Irmão, tenha temor de Deus, irmão. Se é professor de escola dominical, ali não é local de você ficar se vingando, não. Hoje eu vou descer o sarrafo. Que é isso, irmão? Você está sonhando? Você é um instrumento na mão de Deus. Não é para você ficar desabafando coisa. Irmão, tenha temor de Deus, irmão. Você tem que dar lição com temor, com amor.
não ficar atacando os outros. Não, não é isso. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia esteja sobre a família, pois o Espírito Santo que opera no caráter, o caráter de Cristo, opera o caráter de Cristo em nós, em nossa família. Então, o resuminho do tópico 3. Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Para encerrarmos, considerações finais. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja. Eles eram com a historinha da mulher coxita, mas por trás disso era outra coisa. Queria presidir, irmão, queria ter autoridade sobre o povo de Deus. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos, tanto na prejuízos espirituais, morais, toda sorte de prejuízo. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem nossas atitudes. Temos que orar, irmão, pedir para Deus gestar em nós o fruto do Espírito. É tempo de muita prudência. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma lição abençoadíssima. Eu convido você para, uma vez mais, olha só, que interessante, esse livro da minha autoria é O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Aqui na página 59, eu vou falar sobre a história de Moisés, a história dele, os 3 períodos que se dividiu. É muito bonito, vale a pena você adquirir esse livro. Se você quiser, tá aí os nossos contatos, você pode adquirir. E também tem esse livro aqui, Jerusalém, no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Como que as fés monoteístas perceberam a cidade santa de Jerusalém. Um livro muito importante. Deus continua abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.